Fala meu amigo, fala minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, me chamo Murilo Avelino, sou professor aqui da 8 de julho, sou procurador da Fazenda Nacional, sou mestre e bacharel pela Universidade Federal de Pernambuco, sou doutor pela Universidade Federal da Bahia, membro da ANEP e do IBDP, e vim tratar com vocês sobre um assunto muito interessante, que inclusive pode lhe causar problemas práticos se você não compreender bem. Eu estou falando do regime recursal na impugnação ao cumprimento de sentença. Quando a gente estuda o cumprimento de sentença, a gente sabe que essa fase processual, ela é típica, ela tem por vocação realizar o objeto de um título executivo judicial. Os títulos executivos judiciais que estão previstos no artigo 515 do CPC. O cumprimento de sentença como fase processual, obviamente, permite ao réu que apresente defesa, que exerça o contraditório. No exercício do contraditório pelo réu, a impugnação ao cumprimento de sentença, ela possui limitação cognitiva horizontal. O que é que isso significa? É que nos termos do artigo 525 do Código, você não pode arguir toda e qualquer matéria de defesa. Essa é uma diferença que afasta a impugnação ao cumprimento de sentença dos embargos à execução. Nos embargos à execução, que é a defesa típica do processo de execução, eu posso arguir qualquer matéria que poderia ser alegada na fase de conhecimento. Mas na impugnação ao cumprimento de sentença, não. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o próprio Código limita as questões que podem ser trazidas pelo executado. E aí fica a dúvida. Da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, qual é o recurso cabível? Primeiro a gente tem que entender que a impugnação ao cumprimento de sentença, ela tem conteúdo de defesa, mas ela se processa formalmente como um incidente processual. Ela é apresentada nos próprios autos. Se ela é apresentada nos próprios autos e reflete um incidente cognitivo, a decisão judicial que aprecia a impugnação, ela pode ter distintos conteúdos, diversos conteúdos, e implicar ou não o encerramento da fase processual do cumprimento de sentença. Quando nós vamos para o artigo 203 do CPC, nós observamos que o Código de Processo Civil, para a identificação do que é uma sentença e do que é uma decisão interlocutória, ele adotou um critério formal, um critério topológico. Então, de acordo com o artigo 203, a decisão que encerra instância, que encerra a fase cognitiva do processo, ou que encerra o processo de execução, é uma sentença. Qualquer outra decisão é decisão interlocutória. Vejam, o que é que significa uma decisão interlocutória? É uma decisão interlocus. É uma decisão entre o início do processo e a extinção do processo. A decisão que extingue a sentença, e qualquer outra decisão entre o início e o fim é uma decisão interlocutória. Havendo a impugnação ao cumprimento de sentença, que é um incidente processual, se a impugnação ao cumprimento de sentença for julgada procedente para encerrar a execução, esse julgamento procedente da impugnação se dá por sentença. Se é sentença, o recurso é apelação. Porém, a impugnação ao cumprimento de sentença, ela pode ser julgada parcialmente procedente. Se ela é julgada parcialmente procedente, significa que parcela da execução vai prosseguir. Se parcela da execução prossegue, significa que a execução não foi encerrada. Se a execução não foi encerrada, aquela decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença é uma decisão interlocutória. E contra a decisão interlocutória, qual é o recurso cabível? É o agravo de instrumento. Da mesma maneira, se a decisão do magistrado rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, a execução vai prosseguir normalmente. Se a execução prossegue normalmente, significa que aquela decisão que rejeitou a impugnação é uma decisão interlocutória. E se é uma decisão interlocutória, ela é impugnável também por agravo de instrumento. Aí você vai me dizer, tudo bem, professor, mas veja, as decisões interlocutórias, elas são tipicamente irrecorríveis. Elas são tipicamente não impugnáveis por agravo. Para que uma decisão seja impugnável por agravo de instrumento,
ela tem que constar do rol do artigo 1015, correto? Correto. E onde é que está a previsão para que caiba agravo de instrumento contra a decisão que julga parcialmente procedente ou que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença? Está lá no parágrafo único do artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra todas as decisões provisórias proferidas no cumprimento de sentença e no processo de execução. Por que esse tema é muito importante? Porque se nós formos observar o conteúdo da decisão, talvez nós possamos nos confundir e entender que aquela decisão, porque aprecia o próprio mérito da demanda, seria uma sentença. Só que o Código não adotou o critério de conteúdo, o Código adotou o critério topológico. E sobre o critério topológico, nós podemos entender que a decisão que extingue a execução porque julga procedente a impugnação é uma sentença impugnável por apelação, recorrível via apelação. Se ela julga apenas parcialmente procedente ou rejeita a impugnação, é uma decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. E atente, por que esse tema é tão importante? Ele é importante porque a jurisprudência não admite fungibilidade recursal nesse caso. Se você interpõe a apelação quando era caso de decisão interlocutória, ou se você apresenta um agravo de instrumento em face da sentença, isso é erro crasso e, portanto, seu recurso será inadmitido. Certo? Então, atentem a isso. Esse é um tema muito importante, é um tema que gera muita confusão na prática, mas que você não pode errar sob pena de ter o seu recurso inadmitido. Beleza? Me coloco à disposição de vocês. Estamos aqui e prosseguimos em outro momento com mais temas de execução civil. Até lá.